Você já sentiu aquela sensação de chegar ao fim do dia e as marcas da meia estarem fundas no seu tornozelo? Ou talvez aquela impressão de que suas pernas estão mais pesadas, como se carregassem um peso extra, acompanhada de um cansaço que uma boa noite de sono simplesmente não resolve mais? Muitas vezes, a primeira coisa que pensamos é a idade chegando, é normal. Nós nos conformamos com essa fadiga constante, com esse inchaço que vai e volta, acreditando que faz parte do processo natural de envelhecer. Mas e se eu te dissesse que essa pode não ser a história completa? E se um hábito que você pratica todos os dias, com a melhor das intenções, pensando estar cuidando da sua saúde, estivesse na verdade contribuindo silenciosamente para que seu corpo se sinta assim, sobrecarregado e sem energia? Essa é uma possibilidade real e que merece a nossa atenção, pois entender isso pode ser o primeiro passo para uma mudança significativa no seu bem-estar diário. Muitos de nós já recebemos a orientação clara de reduzir o sal para proteger o coração e os rins, e essa é, sem dúvida, uma medida importante. Você provavelmente já se esforça para cozinhar com menos sal, evita alimentos visivelmente salgados e se sente fazendo a sua parte. No entanto, o inchaço persiste e o cansaço não vai embora. É aqui que mora a grande frustração. A verdade é que o sal é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O que pouca gente sabe é que existem outros fatores, disfarçados de hábitos saudáveis, que podem estar forçando seus rins a trabalhar em excesso, dia após dia. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 desses hábitos que, quando combinados, criam uma sobrecarga silenciosa no seu sistema de filtragem. E eu garanto que um deles, relacionado à forma como você se hidrata, vai te surpreender, pois é algo que a maioria das pessoas faz acreditando ser extremamente benéfico. Eu me dedico a estudar e a traduzir a ciência do envelhecimento saudável em práticas simples para o dia a dia. Ao longo dos anos, acompanhando centenas de pessoas na jornada 60+, observei um padrão muito claro. O corpo começa a nos dar sinais sutis, como o inchaço e a fadiga, muito antes de um problema maior se instalar. E o que vejo é que esses sinais são quase sempre ignorados ou atribuídos apenas à idade. Quero que você saiba que isso não é uma falha sua. Ninguém nos ensinou que as regras do jogo mudam com o tempo e que nosso corpo passa a exigir um tipo diferente de cuidado. O seu corpo não está quebrado ou vencido. Ele está apenas se comunicando, pedindo um ajuste na rota. Meu objetivo aqui é ser a sua intérprete, traduzindo esses sinais para que você possa fazer pequenas mudanças com grande impacto, recuperando a leveza e a disposição que você talvez ache que perdeu para sempre. O nosso caminho juntos neste vídeo será muito claro, direto. Primeiro, vamos entender de forma muito visual como essa sobrecarga acontece nos seus rins. Vou usar uma analogia simples, imaginando que eles são como um filtro de café de altíssima tecnologia, para que você perceba exatamente o que pode estar entupindo o sistema. Em seguida, vou revelar quais são esses 3 hábitos comuns que podem estar contribuindo para o problema sem que você perceba. O mais importante é que não vamos parar no problema. Para cada um desses hábitos, eu vou te apresentar um ajuste prático, uma solução simples e aplicável que você pode começar a implementar ainda hoje. São pequenas trocas e adições na sua rotina que não exigem esforço extremo, mas que, somadas, podem ajudar a aliviar essa pressão sobre o seu corpo e trazer de volta uma sensação de bem-estar e vitalidade. Antes de começarmos a desvendar o primeiro hábito, eu gostaria de fazer um convite. Se este tema já fez sentido para você, se você já se identificou com essa sensação de cansaço e inchaço, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhuma orientação prática que pode transformar sua qualidade de vida. Deixe também a sua curtida neste vídeo, pois esse gesto simples ajuda essa informação a chegar a mais pessoas que podem estar passando pela mesma situação sem entender o motivo. E, por favor, compartilhe comigo nos comentários. Você tem notado suas pernas mais inchadas no final do dia ou uma fadiga que parece não ter explicação?
Ler sua experiência é muito importante. Agora, vamos direto ao ponto e analisar o primeiro fator, que se esconde justamente naquilo que bebemos todos os dias, achando que estamos apenas nos hidratando. Para entender o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo, quero que você visualize seus rins de uma forma diferente. Imagine que eles não são apenas órgãos, mas sim uma dupla de filtros de altíssima tecnologia, mais sofisticados do que qualquer sistema de purificação de água que conhecemos. Dentro de cada um deles, existem milhões de unidades de filtragem microscópicas, chamadas glomérulos. O trabalho incansável desses pequenos filtros é analisar e limpar todo o seu sangue, várias vezes ao dia. Eles decidem o que fica, nutrientes, minerais e água na medida certa, e o que deve ser eliminado pela urina, como toxinas e excessos. É um trabalho de precisão absoluta, essencial para manter seu corpo em equilíbrio, sua pressão arterial estável e sua energia em alta. Quando esse sistema funciona bem, você se sente leve, disposto e com a mente clara. O problema começa quando, sem perceber, nós tornamos o trabalho desses filtros desnecessariamente difícil e desgastante. Agora, pense no que acontece quando tentamos passar um líquido muito grosso e pegajoso por um filtro de café muito fino. O processo se torna lento, força o material e, com o tempo, o filtro acaba entupindo. De forma análoga, é exatamente isso que pode estar acontecendo com o seu sangue. Quando nossa hidratação não é feita majoritariamente com água pura, e sim com bebidas que contêm açúcar, como sucos, chás adoçados ou refrigerantes, a concentração de glicose no sangue aumenta. Esse excesso de açúcar torna o sangue mais viscoso, mais denso. Para os seus rins, filtrar esse sangue mais pesado exige um esforço muito maior. É como se eles precisassem trabalhar em dobro para empurrar esse líquido através de suas delicadas estruturas de filtragem. Essa sobrecarga constante, dia após dia, é o primeiro passo para um processo de desgaste silencioso que não causa dor, mas que cobra seu preço na sua vitalidade. Mas o problema não para por aí. O excesso de açúcar no sangue não apenas dificulta a filtragem, ele ativamente danifica a estrutura dos rins. Existe um processo chamado glicação, que eu gosto de explicar de uma forma bem simples. Imagine o açúcar caramelizando as paredes dos vasos sanguíneos. Essa reação química cria moléculas danosas que enrijecem e inflamam as paredes dos microvasos que irrigam os glomérulos, as unidades filtrantes. É como se as tubulações que levam o sangue para ser limpo começassem a enferrujar e a perder a flexibilidade. Com o tempo, esse dano progressivo faz com que os filtros percam sua eficiência. Eles se tornam menos capazes de fazer seu trabalho de forma precisa, deixando passar substâncias que deveriam reter e retendo aquilo que deveriam eliminar. Esse é o verdadeiro mecanismo por trás da perda gradual da função renal, um processo invisível que se manifesta em sintomas que você sente no corpo. A primeira consequência direta dessa perda de eficiência na filtragem é o inchaço. Quando os rins sobrecarregados não conseguem mais eliminar o excesso de sódio e de líquidos do corpo de forma adequada, esse volume extra precisa ir para algum lugar. Ele começa a se acumular nos tecidos, principalmente nas áreas mais distantes do coração, onde a gravidade exerce mais influência. É por isso que você nota os tornozelos e as pernas mais inchados no final do dia, e porque a marca da meia fica tão funda na sua pele. Essa retenção de líquidos não é apenas um desconforto estético. É um sinal claro de que o sistema de equilíbrio hídrico do seu corpo, comandado pelos rins, está pedindo ajuda. É a manifestação física de que o volume de trabalho está superando a capacidade de processamento dos seus filtros internos. Um sinal que jamais deveria ser ignorado ou considerado simplesmente normal da idade. O segundo sintoma que se instala de forma persistente é o cansaço avassalador. Lembre-se que, além de regular os líquidos, a principal função dos rins é remover os resíduos metabólicos do sangue, as cinzas que sobram do processo de produção de energia das nossas células. Quando a capacidade de filtragem diminui, esses resíduos, como a ureia e a creatinina, começam a se acumular na corrente sanguínea.
É como tentar fazer um motor funcionar com óleo sujo e velho. O corpo inteiro fica intoxicado, operando de forma mais lenta e ineficiente. Essa toxicidade interna é a causa daquela fadiga que não melhora com uma noite de sono, daquela sensação de nevoeiro mental que dificulta a concentração e da falta de disposição para realizar até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia. Sua energia está sendo roubada não pela idade, mas pelo acúmulo de impurezas que seus rins já não conseguem limpar completamente. Paralelamente, surge outro grande problema: a desregulação da pressão arterial. Seus rins são os maestros que regem o equilíbrio de fluidos e sais minerais no corpo, um fator crucial para manter a pressão sob controle. Quando eles estão sobrecarregados e danificados, essa regulação fina começa a falhar. O corpo retém mais sódio e, consequentemente, mais água, o que aumenta o volume total de sangue circulando nas suas artérias. É uma lógica simples de encanamento. Mais líquido dentro dos mesmos canos gera mais pressão nas paredes. Isso explica por que muitas vezes a pressão começa a subir ou se torna mais difícil de controlar, mesmo com o uso de medicamentos. E o pior é que se cria um ciclo vicioso. A pressão alta danifica ainda mais os delicados vasos dos rins, que por sua vez perdem ainda mais a capacidade de regular a pressão, acelerando o processo de desgaste. E há um último fator que potencializa todo esse cenário: a circulação. Seus rins dependem de um fluxo sanguíneo constante e eficiente para poderem fazer o seu trabalho. E aqui, um músculo que muitas vezes negligenciamos se torna um herói silencioso: a panturrilha. Ela funciona como o nosso segundo coração. A cada passo que damos, a contração da panturrilha bombeia o sangue das pernas de volta para o peito, contra a força da gravidade. Quando ficamos muito tempo parados ou temos uma musculatura da perna enfraquecida pelo sedentarismo, esse bombeamento se torna ineficiente. O sangue tende a ficar empoçado na parte inferior do corpo, dificultando o retorno venoso. Isso não só contribui para o inchaço, mas também reduz a eficiência com que o sangue chega aos rins para ser filtrado, colocando mais uma camada de dificuldade sobre um sistema que já está trabalhando no limite de sua capacidade. Portanto, o que estamos vendo aqui não é um problema isolado, mas sim uma tempestade perfeita criada pela combinação de vários fatores. De um lado, temos um sangue que se tornou mais denso e agressivo, devido à hidratação inadequada e ao excesso de açúcar, que força e danifica os filtros renais. Do outro, temos uma circulação periférica deficiente, que dificulta a chegada do sangue para ser limpo. O resultado é um sistema de filtragem sobrecarregado, que gradualmente perde sua capacidade de limpar as toxinas, regular os líquidos e controlar a pressão. É esse mecanismo combinado que está por trás do inchaço nas suas pernas, da fadiga que rouba sua disposição e da pressão que insiste em subir. Agora que você entende o porquê, o próximo passo é descobrir quais são os hábitos específicos do seu dia a dia que estão alimentando esse ciclo. Agora que entendemos como a hidratação correta é o primeiro pilar para aliviar o trabalho dos seus rins, precisamos olhar para dentro da nossa despensa e geladeira, onde se esconde o segundo grande erro. Muitas pessoas que acompanho se dedicam de verdade a reduzir o sal, cozinham com menos sal, evitam o saleiro na mesa e se sentem frustradas por continuarem inchadas e com a pressão instável. Elas acreditam estar no caminho certo, mas não percebem que caíram em uma armadilha muito mais sutil e perigosa, escondida em alimentos que muitas vezes são vendidos como opções práticas e até saudáveis para o dia a dia. É um paradoxo que confunde e desanima, pois você faz um esforço consciente para controlar um vilão conhecido, o sódio, enquanto um cúmplice silencioso está agindo livremente, potencializando todo o estrago sem que você sequer desconfie da sua presença. Esse é um ponto crucial que, uma vez compreendido, muda completamente a forma como olhamos para o nosso prato. O segundo erro invisível, portanto, é a sobrecarga dupla. O consumo de alimentos ultraprocessados que combinam altas doses de sódio com altas doses de açúcar escondido. E aqui não estou falando de doces ou sobremesas, mas de alimentos salgados do nosso cotidiano. Pães de forma industrializados, molhos de tomate prontos, caldos em cubos,
embutidos como peito de peru e presunto, e até mesmo sopas de pacote. Se você ler o rótulo desses produtos, vai se surpreender ao encontrar ingredientes como xarope de glicose, açúcar invertido ou destrose, muitas vezes em quantidades significativas. O problema é que nosso cérebro está programado para focar apenas no sal. Nós o vemos como o único culpado pela retenção de líquidos e pela pressão alta. No entanto, o açúcar presente nesses mesmos alimentos está causando um dano paralelo e talvez até mais grave aos seus rins, criando o cenário perfeito para um desgaste acelerado e silencioso, dia após dia. Para entender a gravidade disso, vamos voltar à nossa analogia dos filtros renais como tubulações delicadas. Como vimos, o excesso de açúcar no sangue causa aquele processo de caramelização, a glicação, que enrijece e inflama as paredes dos microvasos. É como se o açúcar agisse como uma ferrugem, tornando os canos quebradiços e menos eficientes. Agora, imagine o que acontece quando você consome um alimento que entrega essa ferrugem e, ao mesmo tempo, uma dose alta de sódio. O sódio faz com que o corpo retenha mais líquido, aumentando o volume de sangue e, consequentemente, a pressão dentro de todo o sistema circulatório. Você acaba com uma pressão muito mais alta, forçando a passagem por tubulações que já estão frágeis, enrijecidas e inflamadas pelo açúcar. É uma combinação destrutiva, uma verdadeira tempestade dentro da sua microcirculação renal. Essa agressão combinada de açúcar e sódio cria um ciclo vicioso devastador. O açúcar enfraquece a estrutura dos vasos sanguíneos dos rins, e a pressão alta, potencializada pelo sódio, age como um martelo batendo nessas estruturas já fragilizadas. O resultado é um dano progressivo e muito mais rápido do que se tivéssemos apenas um dos agressores atuando sozinho. É por isso que muitas pessoas, mesmo tomando medicação para a pressão e controlando o sal de adição, não conseguem ver uma melhora significativa. Elas continuam, sem saber, a agredir a integridade dos seus vasos renais com o açúcar escondido nos alimentos processados. O corpo fica em um estado de inflamação crônica e estresse vascular, e os rins, que estão na linha de frente desse combate, começam a perder a batalha, mostrando sinais de exaustão que você sente no seu corpo todos os dias. O primeiro efeito prático que você sente é a piora do inchaço e a instabilidade da pressão. O corpo, sob o ataque duplo, tem ainda mais dificuldade em gerenciar os fluidos. Os rins, com seus filtros danificados, não conseguem eliminar o excesso de sódio e água de forma eficiente. Isso leva àquela sensação de pernas pesadas no final do dia e ao inchaço persistente. Além disso, um sinal muito comum e frequentemente ignorado é a necessidade de se levantar várias vezes durante a noite para urinar. Isso, que muitos chamam de bexiga fraca da idade, é na verdade um sinal de que seus rins estão com dificuldade de concentrar a urina durante o sono, um dos primeiros indícios de que sua função de filtragem está sobrecarregada e começando a falhar, interrompendo seu descanso e contribuindo para a fadiga do dia seguinte. Com o tempo, as consequências se tornam mais sérias e mensuráveis. Um dos sinais clássicos de que os filtros renais estão sendo danificados é o aparecimento de espuma na urina. Essa espuma indica a perda de proteínas, como a albumina, que deveriam ser mantidas no sangue, mas que estão vazando através dos filtros danificados. É um alerta importante de que a barreira de filtragem está comprometida. Em exames de sangue, os níveis de creatinina, que é um resíduo do metabolismo muscular, começam a subir. Isso acontece porque os rins já não conseguem mais limpar essa substância do sangue com a mesma eficiência de antes. Ver a creatinina subir é como ver o nível de lixo se acumulando em uma casa onde o serviço de coleta está falhando. É a prova concreta de que a capacidade de limpeza do seu corpo está diminuindo. Esse acúmulo de toxinas e o desequilíbrio de fluidos impactam diretamente a sua energia e sua capacidade funcional. Aquele cansaço que não passa, a falta de ânimo para fazer uma caminhada, a dificuldade de subir um lance de escadas sem sentir falta de ar ou o coração acelerado, tudo isso está conectado. Seu corpo está operando em um ambiente interno tóxico e sobrecarregado. O nevoeiro mental,
a dificuldade de concentração e a perda de memória também são consequências diretas, pois seu cérebro precisa de um sangue limpo e de uma pressão estável para funcionar bem. Você começa a sentir que está perdendo a sua autonomia, não por causa da sua idade cronológica, mas porque o motor interno do seu corpo está sendo forçado a trabalhar com combustível de péssima qualidade e com um sistema de exaustão entupido. Até mesmo a sua aparência pode começar a refletir esse desequilíbrio. O inchaço matinal no rosto, especialmente ao redor dos olhos, pode ser um sinal de que a retenção de líquidos está se tornando mais generalizada. A pele pode parecer mais seca e sem vida, pois a hidratação celular fica comprometida. Portanto, o que começa com uma escolha aparentemente inofensiva na prateleira do supermercado, motivada pela praticidade, se transforma em uma cascata de eventos que afeta sua saúde, sua energia e sua qualidade de vida. Já entendemos o papel da hidratação e agora desvendamos a armadilha do açúcar com sódio. Mas ainda existe um terceiro fator, um pilar fundamental que envolve o seu movimento e que pode estar sabotando todo o seu esforço, mesmo que você não se considere uma pessoa completamente sedentária. Vamos descobrir qual é. E agora chegamos ao terceiro e último pilar, aquele que amarra tudo e que muitas vezes é o mais negligenciado, mesmo por quem não se considera uma pessoa sedentária. Nós falamos sobre a importância da hidratação com água pura para manter o sangue fluido e sobre o perigo da combinação de açúcar e sódio escondidos nos alimentos processados. Mas nada disso funciona de forma otimizada se o sangue não circular de maneira eficiente pelo seu corpo. Existe um herói silencioso na sua saúde circulatória que talvez você nunca tenha dado a devida atenção: a sua panturrilha. A força e a atividade desse músculo são absolutamente cruciais para ajudar o sangue a retornar das pernas para o coração e, consequentemente, para que ele chegue em volume adequado aos rins para ser filtrado. Negligenciar essa parte do corpo é como ter o melhor sistema de filtragem do mundo, mas com uma bomba de água fraca e ineficiente para levar o líquido até ele, comprometendo todo o processo. A sua panturrilha é frequentemente chamada de nosso segundo coração, e essa não é uma metáfora vazia. A cada passo que você dá, a contração desse músculo espreme as veias profundas das suas pernas, empurrando o sangue para cima, vencendo a força da gravidade. Quando passamos longos períodos sentados ou em pé sem nos movimentarmos, ou quando essa musculatura está enfraquecida pela falta de uso, esse bombeamento falha. O sangue, então, tende a ficar estagnado na parte inferior do corpo, um fenômeno chamado de estase venosa. Isso não apenas causa a sensação de pernas pesadas e contribui diretamente para o inchaço nos tornozelos, mas também significa que menos sangue está retornando eficientemente ao tronco para ser limpo pelos seus rins. Em resumo, um segundo coração fraco sobrecarrega o seu coração verdadeiro e, ao mesmo tempo, dificulta o trabalho vital dos seus filtros renais, criando mais uma camada de estresse sobre um sistema já sobrecarregado. Agora que desvendamos os 3 fatores que criam essa tempestade perfeita, a hidratação que sobrecarrega, a alimentação que inflama e a circulação que não ajuda, é hora de transformar esse conhecimento em ação. A boa notícia é que a solução não exige mudanças drásticas ou rotinas de exercício extenuantes. A chave está em fazer pequenos ajustes estratégicos e consistentes no seu dia a dia, que, somados, vão aliviar a pressão sobre seus rins e devolver ao seu corpo as condições ideais para ele trabalhar a seu favor. Vou te apresentar agora um plano de ação com 3 micro-hábitos, um para cada pilar que discutimos. São gestos simples, de baixo risco e que você pode começar a implementar ainda hoje. O objetivo é parar de remar contra a maré e começar a fluir com a inteligência natural do seu corpo, dando a ele exatamente o que ele precisa para se sentir mais leve, energizado e equilibrado. O primeiro ajuste é o que eu chamo de regra do copo de água primeiro. É muito simples. Antes de tomar qualquer outra bebida durante o dia, seja o seu café da manhã, um chá ou um suco, você vai beber um copo de água pura. Esse simples ato cria um novo gatilho de hábito e garante que a sua primeira hidratação do dia seja a mais limpa e eficiente possível.
O segundo ajuste é na sua alimentação. Comece a ler os rótulos não apenas procurando sódio, mas também os açúcares adicionados. Você vai se surpreender. A meta é priorizar alimentos que não precisam de rótulo, como frutas, legumes e carnes, e usar temperos naturais como alho, cebola e ervas, em vez de caldos e molhos prontos. Essa troca consciente já reduz drasticamente a carga inflamatória sobre os seus vasos sanguíneos e, consequentemente, sobre os seus rins, sem que você precise fazer uma dieta radical. O terceiro e último ajuste é para ativar o seu segundo coração. Você não precisa ir para a academia para isso. Várias vezes ao longo do seu dia, por apenas 1 ou 2 minutos, pratique um exercício simples. Fique na ponta dos pés, segurando por 1 segundo e desça lentamente. Repita isso de 15 a 20 vezes. Você pode fazer isso enquanto espera o café coar, durante os comerciais da televisão ou enquanto escova os dentes. A frequência é mais importante que a intensidade. Ao fazer isso 3 ou 4 vezes por dia, você estará reativando a bomba muscular das suas panturrilhas, melhorando o retorno do sangue para o coração e aliviando o inchaço nas pernas. Com a prática desses 3 ajustes, é possível que em 2 a 4 semanas você já comece a sentir suas pernas mais leves no final do dia e uma melhora gradual na sua disposição geral. O mais importante que eu quero que você guarde de tudo o que conversamos hoje é a noção de que o seu corpo tem uma capacidade incrível de responder a bons estímulos, não importa a sua idade. Muitas vezes, o que interpretamos como um declínio inevitável do envelhecimento é, na verdade, o resultado de uma sobrecarga crônica que pode ser aliviada. Você não está quebrado ou vencido. Seu corpo está apenas se comunicando, pedindo ajuda. Ao entender esses mecanismos e fazer pequenos ajustes inteligentes na sua rotina, você retoma o controle e se torna um parceiro ativo na sua própria saúde. Cada copo de água pura, cada escolha por um alimento mais natural e cada pequena ativação da sua panturrilha é uma mensagem que você envia ao seu corpo dizendo: "Eu estou te ouvindo e estou aqui para te ajudar a trabalhar melhor." Pequenos ajustes, quando feitos de forma consistente, geram um impacto gigantesco ao longo do tempo. Comece devagar, celebre cada pequena vitória, como um dia em que você se sentiu com as pernas menos pesadas ou com um pouco mais de clareza mental. A jornada para um envelhecimento mais saudável e com mais vitalidade é construída passo a passo, com gentileza e conhecimento. Lembre-se que o objetivo não é a perfeição, mas sim o progresso. Você tem dentro de si o poder de apoiar o funcionamento do seu corpo e de preservar a sua autonomia por muito mais tempo. Isso pode ajudar, mas não substitui o acompanhamento do seu médico e o seu tratamento. Converse sempre com o profissional que te acompanha sobre qualquer mudança que deseje fazer na sua rotina.